A paz do Senhor Jesus a todos, amados e queridos ouvintes. Esse mesmo que vos cumprimenta é o seu irmão em Cristo, pastor Carlos Júnior, da Igreja Pentecostal do Filho de Deus, da cidade de Almenara, no estado de Minas Gerais. Deus abençoe a todos, amados ouvintes que estão ouvindo este áudio neste momento. Eu quero aqui relatar algo, uma experiência que aconteceu comigo, para falar que nós temos que estar em alerta, que nós, os cristãos, temos que estar em vigilância a todo momento, porque o diabo, o nosso adversário, ele tenta nos derrubar a todo momento, Ele arma laço para nós a todo momento. Então eu quero aqui contar uma experiência que eu tive, ainda quando eu congregava no outro ministério, a qual nasci na fé, na IPDA, mas antes eu quero ler aqui a palavra de Deus, que se encontra aqui na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo de número 8. Diz assim a palavra de Deus: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Que coisa, hein? Que palavra tremenda, hein? É um alerta para nós, É um alerta para nós, cristãos, andarmos em vigilância. Porque a Bíblia diz, sede sóbrios, Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, nosso adversário, o diabo, ele está ao nosso derredor, Ele está rugindo, ele está furioso, ele quer nos derrubar de qualquer forma. E o alvo principal dele é os crentes fiéis. E o alvo principal de Satanás para derrubar é os crentes de doutrina, porque os do mundo já são deles, se não se consertarem, não se arrependerem. E os crentes também que não obedecem a essa doutrina, também já são deles, se não se consertar e se não se arrepender. Então o alvo principal do diabo é derrubar os crentes que ainda estão de pé, os irmãos, as irmãs que oram, que jejuam, que temem a Deus, que lê a Bíblia de dia e de noite, que guarda a palavra de Deus no seu coração, que guarda a sã doutrina, que prega a verdade, que prega a sã doutrina. Então o alvo do diabo é aquele irmão, aquela irmã que ainda tem temor de Deus, que ainda guarda a sã doutrina, a palavra do Senhor, Então ele está ao derredor, furioso, bramando como leão, Então nós temos que ter completa vigilância, amados? Nós temos que ter vigilância total para que nós não venhamos cair no laço de Satanás. Então eu quero aqui relatar a experiência que eu tive. O diabo enviou uma pessoa lá em casa, na época, para me tentar, o diabo, então, ele enviou uma jovem, na época ela tinha 22 anos de idade, E a primeira vez que essa jovem foi na igreja, eu estava na IPDA pregando, E ali na sede aqui da cidade, da minha cidade, da IPDA, e ali no primeiro dia que eu vi ela na igreja, ela estava lá, e quando eu orei a oração, ela manifestou o demônio muito furioso, o demônio muito terrível na vida dela, e nós oramos em nome de Jesus, expulsamos aquele demônio, e depois daquele momento ali, ela passou a ter assim uma certa confiança em mim, E quando eu via ela na rua, ela me parava e pedia oração, enfim. E um dia eu estava num propósito, Eu já estava alguns dias, fiquei algum tempo num propósito, era Deus me preparando, Fiquei num propósito de jejum, por alguns dias, e nesse propósito de jejum que eu estava, eu só entregava o jejum depois das 2 horas da tarde, Todo dia eu jejuava e só entregava o propósito de jejum a partir de 2 horas da tarde. E um dia eu chegando do trabalho, antes de eu chegar em casa, eu passei na igreja, e nessa época a igreja estava em reforma, o pastor estava lá e o outro irmão reformando a igreja.